Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos aqui. É o Evangelho de João, capítulo 3. Louvado seja Deus. O encontro com Nicodemos, né? Louvado seja Deus. E diz assim, no Evangelho de João, capítulo 3, no versículo 1, vai dizer assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Né? O 2 diz assim: Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Né? Então a gente vê que Nicodemos, ele era um príncipe no meio dos judeus, e ali ele procura encontrar com Jesus, porque ele observava Jesus, né? E ele ali ficava olhando e viu que Jesus, ele operava milagres, ele fazia sinais, né? E ele sendo um homem sábio, porque ele já era um príncipe ali no meio do judeu, ele tendo lá a sua sabedoria humana, ele olhou e disse: rapaz, isso pode ser da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que esse homem faz, né? Se Deus não estiver com ele. Então, eu acredito que ele pensou, eu acredito que verdadeiramente esse é o Messias, porque como pode, né? Uma pessoa fazer esses sinais, operar esses sinais, se Deus não está com ele, né? Tipo, um paralítico anda, um cego enxerga, um morto ressuscita, não é isso? E aí ele vê isso e diz assim: meu Deus, como pode? Né? Então, esse aí veio de Deus, veio da parte de Deus. Ou seja, eu creio que no íntimo dele ele diz: esse aí é o profeta mesmo, esse aí é o Messias, né? Louvado seja Deus. Aí vai, Jesus responde para ele. Ó. Aí no versículo 3, Jesus diz assim: Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, né? Que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus respondeu para ele. E no versículo 4 diz assim: disse-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Né? Ele vai, ele faz algumas perguntas a Jesus, tipo: eu posso, já sendo velho, entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo, nascer novamente, né? Que ele entendeu dessa forma. Você vê que ele é príncipe no meio do judeu, mas ele não entendeu o que Jesus estava falando, porque bem ele entendia das coisas terrenas, né? Então, ele entendeu que Jesus veio da parte de Deus, porque ele viu algo diferente. Os sinais que Jesus operava era algo diferente, né? Mas quando chega aí, ele entende que o homem tem entrar no ventre de sua mãe, nascer de novo, né? O homem já sendo velho, né? Aí vai Jesus, diz assim no versículo 5, ó. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver, não pode entrar no reino dos céus, no reino de Deus, né? Então, Jesus vai e fala para ele, Jesus já fala acerca do novo nascimento, né? Que tem que nascer da água e do Espírito, né? Para que ele possa ver o reino de Deus. Então, o que é que eu digo para mim e para você? Hoje a gente vê muito emocionalismo, né? Muito emocionalismo mesmo, pessoas achando que nasceram novamente, que nasceram de novo, né? E não conseguiram ainda nem se arrepender, né? Porque a Bíblia diz que todo aquele que confessa o pecado e deixa, ele alcança a misericórdia, né? Então, se ainda não conseguiram nem se arrepender, e a gente vai ver aí muitos dizendo aí que conhecem a Deus, né? Que conhece a Deus, que tem temor a Deus, e não é bem assim,
né? Não é bem assim. A gente vê pessoas dizer que tomaram da água da vida, né? E na realidade não tomaram porque não consegue se firmar na congregação, não consegue se firmar na igreja, né? Não consegue ser igreja, né? Não consegue estar reunido com os irmãos para ser igreja, para fazer parte do corpo, do membro do corpo, né? Entendeu? E dizem que tomaram da água da vida, né? E não tomaram, porque mais adiante, aqui no próximo capítulo, no capítulo 4, Jesus ele encontra com a mulher samaritana, entendeu? Jesus ele encontra com essa mulher samaritana e aqui no versículo 13, se não me engano, diz assim, no livro de João, capítulo 4, versículo 13, diz assim, Jesus respondeu e disse, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Ele respondeu para aquela mulher, qualquer que beber da água do poço de Jacó, ele tornará a ter sede, né? E ele falou, mas, no versículo 14, ele fala assim, ó, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna, entendeu? E aí? Entendeu? Então Jesus está dizendo que qualquer que beber da água que ele der, não vai ter mais sede, porque vai jorrar dentro dele uma fonte de água, água que leva para a vida e vida eterna, entendeu? Aí como pode? O homem diz que bebeu da água e não consegue parar de ter sede, né? Então está errado. Ele bebeu da água e não consegue parar de ter sede, né? Entendeu? É porque ele não bebeu. Na realidade é porque ele não bebeu. Porque qualquer que bebe da água que ele nos dá, não terá mais sede. A água é essa que jorra, né? Jorra dentro de nós, salta até a vida eterna. Até a vida eterna. Ele está dizendo que salta até a vida eterna. Então, aí tem muitos aí que vive na igreja e no mundo, e dizer que bebeu da água da vida. Não, ele não bebeu da água da vida. É por isso que eu digo, é o emocionalismo. Eu sempre digo, olha, eu não quero ganhar ninguém para Jesus, por emocionalismo. A gente vê alguns pregadores dizendo, Deus está me revelando aqui uma vida para Jesus, um exemplo, né? Aí lá vem aquela vida aí, lá vai ele. Agora, eita, Deus está me revelando mais 2, aí chama mais 2, depois chama mais 3. Isso aí para mim, é emocionalismo, entendeu? Eu não quero ganhar ninguém para Jesus no emocionalismo. Porque a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo, né? E aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar, para cumprir, entendeu? Porque ele vai jorrar da água da vida, né? E ela vai saltar até a vida eterna, não é isso? Então, ele vai cumprir o que a palavra está dizendo, né? Então, é isso o que acontece, né? E eles não tomam da água da vida, não têm o conhecimento de Deus, não conhecem a Deus, né? Eles não conhecem a Deus porque eles não tomam da água da vida, vivem um emocionalismo, não conseguem se firmar, não tem temor ao Senhor, né? A gente vai ver muitos pastores traindo suas esposas, né? Adulterando com outras mulheres, até mesmo jovem, do grupo de jovens, está acontecendo muito isso, pastores adulterando suas esposas com as jovens dos grupos de jovens, né? E muitas esposas de pastores, né? Esposas de pastores aí, elas também adulterando contra os seus esposos, com jovens também, né? Então a gente vai ver que é um pessoal que não tem temor a Deus, é um pessoal que não tomou da água da vida, que não houve um arrependimento, não houve uma convenção, né? Não tiveram ainda o conhecimento de Deus. Então isso é muito preocupante para nós, seres humanos, que a gente está vendo isso acontecer, né? E qualquer um que tomou da água